amigos, Fera GM, aqui é o professor Marco Aurélio e vai uma dica quentíssima sobre tabela periódica. Os elementos na tabela periódica são dispostos em ordem crescente de número de prótons, ou seja, cargas positivas. Então, um próton é o hidrogênio, 2 prótons é o hélio, 3 prótons é o lítio, 4 prótons é o berílio e assim vai. Nesta ordenação surgem linhas verticais e linhas horizontais. As linhas verticais em número de 18 são chamadas colunas ou famílias. E os elementos possuem propriedades químicas semelhantes. Algumas colunas têm até nome. A coluna 1 é conhecida como metais alcalinos. A coluna 2, os metais alcalinos terrosos, alcalinos que significa metais das cinzas. A família 16 é calcogênio, formadores de óxido. E a família 17, os halogênio, ou seja, formadores de sal. E os gases nobres, que são inertes, ou seja, não reagem com ninguém. Já são, nas linhas horizontais, são 7 períodos. O primeiro período ele é muito curto, só tem 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. O segundo e terceiro é curto, tem 8 elementos. O quarto e o quinto é longo, tem 18 elementos. E o sexto e o sétimo é muito longo, tem 32 elementos, porque entram 2 séries. A série do lantânio, também conhecido como terras raras. Essa primeira série ela é extremamente importante para componentes elétricos. E a série do actínio. Muito bem. Um fato também bastante interessante é o estado físico, tá? A grande maioria dos elementos a 25 graus Celsius, que é a nossa temperatura ambiente, é sólido. Existem também 2 líquidos na tabela periódica, o mercúrio e o bromo, mercúrio Hg e bromo Br. E o restante é gás. O flúor é gás, o cloro é gás, o oxigênio é gás, o nitrogênio é gás, o hidrogênio é gás, os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e o radônio. A tabela também diferencia os elementos se são representativos, metais de transição interna, transição externa. E para isso a gente precisa fazer a distribuição eletrônica. Caso o elemento termine em S ou P, a gente diz que eles são representativos, típicos, característico. Caso o elemento termine em D, ele é dito de transição externa. E caso ele termine em F, ele é dito de transição interna. Então vamos para um exemplo. Ferro 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Observe, ele terminou em D. Então o ferro é um metal de transição externa. O hidrogênio, 1s1, terminou em S. Se termina em S, ele é dito representativo. A tabela periódica também diferencia em metais, semimetais ou metalóides, ametais e gás nobre. Bom que veja a diferença entre os ametais e os gases nobres. Então, para ser um metal, tem que ter algumas características peculiares, como por exemplo, os metais têm brilho. Então, todo metal brilha. O brilho que vai de acinzentado a dourado, o brilho do ouro, né? Ele é bastante interessante, é dourado, né? O ouro ele é dourado. E nós temos também os metais como excelentes condutores de calor e eletricidade. Os metais são maleáveis, podem ser transformados em chapas, são dúcteis, podem ser transformados em fios e têm alta tenacidade, ou seja, resistência. Quando a gente fala dos metalóides ou dos semimetais, é tudo com semi, né? Então, semibrilho, semicondutor, semidúctil, semimaleável. Já os ametais, têm características opostas aos metais. Não são dúcteis, não são maleáveis, não são condutores, não possuem brilho. Tem exceção? Sim, tem exceção. O carbono grafite
por exemplo, ele tem uma certa condutibilidade elétrica, ele conduz a eletricidade. Então tem exceção. E os gases nobres, por serem inertes, tá? Por serem inertes, inodoros, insípidos, não reagem com ninguém, tá bom? Então fica ligado aí na próxima dica.